Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Nós temos disponível no YouTube um curta-metragem de título Sozinho? Interrogação. Esse curta-metragem é uma produção da TV Mundial de Espiritismo, que é um canal ligado à Associação Mundo Espírita. Esse grupo, então, produziu esse pequeno filme, que é um curta-metragem e foi dividido em 6 episódios, portanto, uma websérie. E o roteiro deste curta-metragem muito nos interessa, porque apresenta uma abordagem e um tema que ocorre diariamente com milhares e milhares de pessoas, as quais nem desconfiam o que acontece com elas. Milhões de pessoas são obsediadas e nem desconfiam dessa obsessão. Por isso, a partir deste vídeo, nós teremos aqui no canal Ser Espiritual esses 6 episódios onde poderemos assistir e ir um pouco além, ou seja, aqui no canal a dinâmica é: eu trago uma informação, trago um texto, um conteúdo, às vezes um livro, onde todos nós, depois de conhecer este conteúdo, realizamos uma meditação, uma reflexão a respeito do conteúdo apresentado, para um maior aprofundamento e entendimento das questões ali abordadas. A dinâmica aqui será a mesma. Iremos assistir a este primeiro episódio e, terminado esse episódio, eu retorno para que a gente medite e reflita sobre o que o primeiro episódio apresentou. E assim faremos com os 6 episódios. Primeiro, vamos assistir. Depois, refletir. Esse curta-metragem tem uma produção excelente, uma abordagem importantíssima. Daí a necessidade de observarmos o que esse roteiro nos apresenta. Dito isso, vamos então primeiro assistir esse primeiro episódio e depois vamos meditar. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não fica preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não. Eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. Isso. Cerveja.
gostei do seu carro? Gostei sim. Pode E a ficar chave? Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? Sozinho. Aí, portanto, o primeiro episódio da websérie Sozinho Interrogação. E sem delongas, eu pergunto logo de saída para que a gente reflita. Estamos sozinhos agora? Interrogação. Você está sozinho agora ou você está sozinha onde você está agora? E eu? Eu estou sozinho aqui agora onde eu estou? Porque no filme, o casal, homem e mulher, não desconfiavam que havia uma entidade entre eles ali, habitando na mesma casa que eles. Portanto, ali, 3 espíritos unidos. Que espíritos então estão unidos à minha pessoa, à minha história, à minha caminhada? E a partir desta ligação, que influência esses espíritos exercem em nossas vidas? Porque vimos nesse episódio a influência do espírito sobre o encarnado. E aqui, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, existem 101 perguntas com respostas. 101 perguntas que nos apresentam a questão da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervenção dos espíritos no plano físico. 101 perguntas com respostas. Desse total, qual pergunta você conhece e qual resposta você já refletiu sobre ela? Temos uma clássica entre estas 101 perguntas. Clássica, que para mim é a mais importante deste livro. É a mais importante, para mim é. Que é a questão 459. Onde Allan Kardec pergunta. Vamos a ela? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Interrogação. Eu já falei dessa questão aqui no canal, nos vídeos, e nós já refletimos muitas vezes. E não me canso de trazer essa pergunta aqui para a gente. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Pergunta respondida por esse primeiro episódio. Mas vamos à resposta dos espíritos. A esse respeito,
sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Não é o que a gente acabou de observar nesse pequeno episódio, 5 minutos apenas, que é só uma introdução do que virá. Porque há uma história aí que irá se desenrolar. Existe um motivo pelo qual aquele espírito estava obsediando o marido. Sim, tem um objetivo por trás. Mas vejamos a questão 525, que nos apresenta a seguinte pergunta. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Os acontecimentos da vida. E aqui não é vida física. É vida física e vida espiritual. Nos dois planos. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos? Interrogação. Visto que no episódio a influência ali está clara. Clara para nós, mas não para o marido nem para a esposa. Para nós. Qual a resposta dessa pergunta, 525? Seguramente, visto que te aconselham. Visto que te aconselham. Não foi isso que esse espírito, no episódio, fez ao encarnado, ao homem, ao marido? Eu quero beber. Eu quero beber. Abre a cerveja. Mata a sua sede. Então ele está influenciando, ele está aqui, como ele diz, aconselhando. É quase uma hipnose, porque ele fica repetindo. E o encarnado não capta com o ouvido físico, mas capta com o ouvido do espírito. Mentalmente ele capta essa intuição, essa ideia, esse pensamento que vai martelando, vai bombardeando a cabeça do encarnado. Existem mais questões. Vejamos aqui neste livro, chamado Resgate de Almas, que é um livro ditado pelo espírito Geraldo Campos e recebido pelo médium Humberto Fabre. E no capítulo 2, de título O Magnetizador, nós temos o seguinte evento. Um grupo de espíritos desencarnados está caminhando por uma cidade. Esse grupo é formado por um que comanda o grupo, 2 que obedecem e um terceiro recém-chegado, de nome Gabriel, apelidado de Anjinho, pelo que domina o grupo, que é um espírito de nome Vasco. E a narrativa é a seguinte. Prestemos atenção nessa narrativa. Depois de uma caminhada, os espíritos caminharam. Depois de uma caminhada que Gabriel teve a nítida impressão que durou uma eternidade, chegaram próximo a um boteco de beira de estrada. Eles chegaram a um boteco de beira de estrada, frequentado por tipos muito esquisitos. Alguns deles jogando snooker, que é o bilhar, em uma mesa mal cuidada e com a forração imunda como todo o ambiente. Então esse é o aspecto físico do local. Imundo, sujo, com pessoas de aspecto esquisito. O grupo de espíritos chega. Vasco ordenou, tragam um anjinho aqui, coloquem em cima do balcão. Peguem então o espírito recém-chegado, coloquem em cima do balcão.
foi obedecido imediatamente pelos 2 indivíduos que se incumbiam de carregar Gabriel. Vasco, atenção agora. Vasco aproximou-se de 2 homens que se encontravam próximos do balcão encardido, bebericando cachaça e cerveja ao mesmo tempo, mastigando pedaços de linguiça frita e com gestos rápidos sobre o centro de força gástrico, um chakra, começou a retirar uma substância leitosa, sugando-a como um verdadeiro vampiro. Não foi isso que nós observamos nesse primeiro episódio? Que o obsessor suga algo do homem encarnado que bebe a bebida alcoólica? Não foi isso? Aqui, o espírito vai no centro gástrico, que é um chakra. E de lá ele retira fluido vital. Fluido vital. É o que ele está sugando destes homens. Em seguida, esse espírito Vasco acercou-se de Gabriel e, como se utilizando do recurso da respiração ressuscitatória, aquela respiração boca a boca, transferiu parte daquele produto para o rapaz. Então ele vampirizou o fluido vital dos homens encarnados e transferiu boca a boca para o outro espírito de nome Gabriel. Não demorou muito para Gabriel sentir-se melhor, mais energizado, e aos poucos conseguiu sentar-se no balcão. É a obsessão que acontece em todos os lugares. A obsessão acontece na balada, na empresa, no comércio, no supermercado, no estacionamento, no trânsito, dentro de casa, fora de casa. A obsessão acontece nos templos religiosos. Claro, nos motéis não precisa nem falar, né? Só que esse episódio ele está atrelado ao álcool, né? Ao álcool. Ao consumo de bebida alcoólica. Então vejamos neste livro, Sexo e Destino. Livro ditado pelo espírito André Luiz e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Logo no início, no capítulo 6, nós temos André Luiz e Neves, 2 espíritos que descem de nosso lar e vão encontrar Félix, que é o mentor do aprendizado e da tarefa desses 2 espíritos. Então, Félix coordena André Luiz e Neves, 3 espíritos. E eles vão até a casa de Cláudio Nogueira, lá no Rio de Janeiro. Um apartamento. Quando eles chegam ao apartamento, logo na porta, 2 espíritos estão ali locados, estacionados. 2 espíritos morando junto de Cláudio e sua esposa. É a mesma coisa que a gente vê nesse vídeo, né? Nesse episódio agora. O casal mais um obsessor. E André Luiz vai dizer para a gente o seguinte: malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Malandros e perigosos. Onde o casal não suspeitava da presença perigosa desses espíritos. Mesma coisa do episódio. Pergunto a você, será que você não vive isso que está sendo relatado aqui? Será que não existem espíritos próximos a você, que são malandros e perigosos,
que estão usando você? E aí, nós vamos no abuso do álcool e da nicotina, que era praticada por Cláudio. Um companheiro do álcool e da nicotina. Um desses espíritos, em determinado momento, se aproxima de Cláudio e diz assim: beber, meu caro, quero beber. Foi isso que a gente viu nesse episódio. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. A voz agredia, a voz do espírito que dizia para Cláudio: eu quero beber. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Cláudio não ouvia. Mantinha-se atento à leitura de um jornal que ele estava lendo ali. Inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Ele capta, ele vai captando. O espírito continua: beber, beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Como o rapaz do episódio, que abre a cerveja e, entre outras coisas, abre a geladeira, perdão, entre outras coisas, pega a cerveja. Cláudio aqui também imaginou que a vontade era dele. Mas não era dele. A vontade nasce do espírito obsessor. Como o rapaz do episódio. Talvez sem o obsessor ele nem bebesse a cerveja, o álcool. Mas com o obsessor ele deu ouvidos à sugestão. O pensamento se transmudou rápido como usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra. Rapidamente ele absorve. Cláudio, o homem, vejamos a simbiose agora. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado. O espírito praticamente possuiu Cláudio. Numa simbiose. A guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação perfeita, positiva. A talagada, o gole, rolou através da garganta que se exprimia por dualidade singular. Duas gargantas. Ambos os dipsomanos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Sexo e destino. Exatamente isso que acontece. Os espíritos se aproximam dos encarnados e deles absorvem o que desejam, porque eles possuem sim técnicas e conhecimentos para retirar dos encarnados aquilo que lhes falta. São os vampiros espirituais. A gente acabou de ver, então, no vídeo, nesse episódio, um obsessor, que além do obsessor, é um vampiro espiritual. 5 minutos só nos apresentaram todo esse montante de reflexão. E no final do vídeo, nós temos anotações, frases pinçadas de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, Irmão X, que nos apresentam as seguintes falas, que eu anotei aqui, faço questão de repeti-las. O espírito é livre para decidir e suficientemente lúcido para raciocinar. Então não tem desculpa. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor
é deliberação nossa, escolha nossa, cujos resultados escolheremos, André Luiz, que está neste livro aqui, Sexo e Destino. Depois nós temos Manuel Filomeno de Miranda, uma frase tirada do livro Obsessão e Desobsessão. E ele nos diz: o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões. E é isso mesmo. Epidemia invisível, a obsessão. Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, que já abordamos essa frase aqui no canal, nos diz o seguinte: o álcool que destrói milhares de criaturas é veneno livre onde quer que vá. Esse veneno entra na tua casa? Interrogação. E por último, Joana de Ângeles nos dá a receita para lavarmos, para limparmos, para que aconteça a asepsia do nosso lar, expulsando espíritos que não desejam o nosso bem. Ela dá a receita aqui. Acende o sol do Evangelho em sua casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida. Quem realiza o Evangelho no lar, realiza uma asepsia, uma limpeza, uma lavagem espiritual na sua casa, expulsando espíritos obsessores, malandros, perigosos, ociosos e preguiçosos. Como é que está a tua casa? Quem te acompanha? Você está sozinho? Você está sozinha? Minha amiga e meu amigo. Esse foi, portanto, o primeiro episódio de 6. Na sequência, vamos conhecer o segundo episódio, que apresenta o título Ambiente de Bar. Ambiente de Bar. E daremos sequência, tanto ao filme quanto às nossas reflexões, porque de nada vale eu observar sem refletir, sem meditar. Fica a reflexão para cada um, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.